Olá, sejam bem-vindos ao Cine Orla, seu programa sobre cinema do Jornal da Orla. Eu sou o Lucas, estudante de jornalismo do 5º semestre da Universidade Católica de Santos. E eu sou a Gabriela, estudante do 1º semestre de Publicidade. E hoje vamos falar um pouco sobre produção, cinema e atuação com o nosso convidado Eduardo Bodman. Olá, gente. Prazer estar aqui. O Eduardo é ator e professor de cinema e audiovisual aqui da universidade, além de ser programador do Cineclube na Casa 3, lá no Guarujá. E aí temos nosso bate-papo, muito interessante aqui. E ao final teremos algumas indicações de filmes para vocês. Então pegue sua pipoca que senão ela já vai começar. Olá, Eduardo, muito prazer. Prazer pela sua presença aqui com a gente, na nossa entrevista, aqui no nosso podcast. Já fez algum podcast antes? Não, é a primeira Primeira vez? Ai, Sinta-se à vontade, então, não prometo que a gente não morde, tá? Mas, ainda adentrando um pouquinho do assunto, conta pra gente a sua história, o porquê que você entrou no cinema, como o cinema entrou na sua vida, o teatro entrou na sua vida. Conta um pouquinho, assim, da sua história, sua trajetória, o começo, o início. Perfeito. Eu comecei acho que a minha primeira relação com o cinema foi de ser um garoto que assistia filmes americanos, estadunidenses e que gostava muito daquele universo que era criado na minha frente. Eu assistia muito em casa, não era uma pessoa que tive uma infância muito no cinema. Então, eu percebi que eu tinha uma vontade, todo filme que eu assistia, eu queria ser o que o protagonista ou um personagem interessante era. Então, eu assisti Jurassic Park, eu queria ser paleontólogo. Aí eu estudava tudo de paleontologia, eu estudava um monte de coisa e tal. E aí, eu nunca tinha feito teatro nem nada, e quando tava chegando perto do vestibular, meu pai me impressionando, o que eu ia fazer da minha vida. E aí um dia eu falei, cara, eu assisti um filme, eu quero ser paleontólogo, eu assisto outro, eu quero ser astronauta, no outro eu quero ser padre, no outro eu quero ser isso, eu quero ser... Aí eu falei, acho que eu quero ser todas as coisas. E aí eu resolvi ser ator. Aí um dia eu tava discutindo com meu pai, ele falou, você não sabe o que quer da vida? Eu falei, eu quero ser ator. Aí ele falou, então vai fazer faculdade. E aí eu falei, tá, e eu fiquei com essa imagem. Aí uma amiga da escola, uma vez discutindo sobre isso na escola, cada um ia ser, falou, você é ator? E me perguntaram, mas você faz teatro? Eu falei, não. Aí uma amiga falou, eu faço teatro, na Casa 3, onde hoje eu sou programador do Cineclube. E aí eu fui fazer teatro. Comecei a fazer teatro, passei na faculdade de teatro na Unicamp. E aí o teatro entrou na minha vida de uma maneira muito mais forte do que o cinema no primeiro momento. E aí depois aquela paixão pelo cinema que eu fui vendo, que era uma paixão, uma admiração pelo cinema americano, se tornou uma grande paixão pelo cinema brasileiro. Então eu fui fazer faculdade de teatro, atuei como ator em companhia de teatro. E aí comecei a estudar cada vez mais cinema, que era uma paixão que eu tinha e queria fazer cinema como ator. E aí uma hora que eu percebi que o cinema que eu podia fazer era o cinema brasileiro, ou que eu queria fazer era o cinema brasileiro. E comecei a me enveredar por esses outros caminhos. Mas o começo foi muito essa relação de desejar fazer cinema vendo o cinema americano e cair no teatro e ser roubado pelo teatro para todo sempre, eu espero. O teatro rouba todo mundo. exatamente. E quando você começou a se tornar um professor, e o que isso ajudou profissionalmente pra você? É muito interessante, porque eu sempre, durante a faculdade, muitos dos amigos já começaram a dar aula e eu não conseguia dar aula de Sim. teatro, pra mim era uma grande dificuldade. Então, pra mim, mas eu sempre gostei muito de estudar junto, compartilhar ideias e trabalhar junto pensar junto com as pessoas é um grande barato pra mim. Sim. E aí, quando eu terminei minha graduação, fui atuar no teatro, aí depois quis fazer mestrado para poder aprofundar no meu estudo sobre o ator de cinema, e aí eu comecei a fazer curso de atuação para cinema e tal, falei, vou fazer mestrado nesse negócio. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu queria fazer cinema, fazer algum curso de cinema, eu pedi uma bolsa para um curso que tinha acabado de abrir lá em São Paulo, só que eu falei assim, olha, eu queria muito estudar aqui com vocês, mas eu não tenho tempo. Mas um dia vocês podem me dar uma bolsa? E aí eles falaram assim, foi o Rafael e o Cláudio lá da Bucareste Ateliê de Cinema, e eles falaram, olha, você não quer vir dar uma aula aqui de ator no cinema? Porque a gente tem um curso de curta e tal. E eu comecei a dar aula ali, e eu falei, nossa, que tá interessante. Aí eu comecei a dar pequenas aulas em relação ao ator no cinema, e aqui eu já tinha feito algumas coisas antes dessa experiência, mas ali eu sinto que depois que eu me formei no mestrado, eu encontrei, sobretudo para quem eu tinha um grande prazer de dar aula, que eram pessoas que já eram iniciadas, então já tinham uma certa vontade de fazer aquilo, e que tinham uma curiosidade específica, que era a questão do ator no cinema, que é a minha grande paixão. Assim. Então, e eu percebo que isso me ajuda como ser humano, e como artista, porque é isso, estar em contato com as pessoas e compartilhar o pensamento, e compartilhar as ideias, e compartilhar o fazer,
é um grande barato. Num mundo onde as coisas estão cada vez menos compartilhadas. Sim. Exatamente. Então é isso. Até porque o ser humano é meio comunicativo. Ele é Totalmente comunicativo. As mensagens que a gente não, né? Eu não faço filme, mas quem faz, as mensagens que a pessoa que faz o filme tá querendo passar ali, Exatamente. mostrar. Bem bonito. Mas agora nessa parte mais de cinema mesmo, dentro de direção do cinema, o que você acha essencial, tipo, pra uma relação estável, uma relação boa entre diretor e ator? Tá. Isso eu acho que é uma questão central da direção de atores, ou pensando no diretor, a diretora como essa figura que vai lidar diretamente com os atores. Eu gosto de pensar assim que todo filme é um registro documental dessa relação. Então assim, pode ser a melhor diretora de atores do mundo, o melhor diretor de atores do mundo. O que a gente vê impresso, né, na tela é um pouco fruto dessa relação. Então, eu acredito que as relações são de uma sinergia, de uma amálgama e de uma criação extrema. Tanto que quando o diretor ou a diretora são ausentes, essa relação fica bastante enfraquecida. Ou se tem, por exemplo, um preparador ou uma preparadora, é um pouco a poética dessa pessoa que vai brilhar. Eu acho que tem... E aí, como se constrói essa relação, eu acho que é como uma base de qualquer relação humana. Sim. Primeiro é um interesse profundo que a direção tem que ter pelo seu elenco. Eu acho que isso é o princípio inicial, é um lugar de uma paixão, não é uma paixão, né, entre duas pessoas romântica, assim, uma paixão, né, nessa ordem desse tipo, mas é uma paixão de uma curiosidade, um interesse, de querer saber o que move aquela pessoa, um interesse por ela, pautado por uma relação ética. Eu acho que isso pra mim é uma questão central. São duas pessoas, em geral, adultas, criando juntas, mas a direção tem um poder muito grande dentro dessa estrutura, que é o cinema, que é uma estrutura bastante industrial, fordista, na mesma estrutura do Ford que a gente tem no cinema. Então, o diretor tem uma responsabilidade muito grande pelo elenco que chega, né? Sim. É óbvio, a gente tem casos muito isolados de atrizes, atores que têm um poder, que são produtores ou são co-diretores, às vezes, do filme, em raros casos. Mas porque, em geral, é isso, é o diretor que tem o poder. Então, se ele não pauta por uma relação ética, a gente pode ter 1000 problemas. Inclusive, né, de relações humanas, mas pro próprio trabalho. O trabalho pode morrer depois, se aquele trabalho não for uma relação ética. O que não significa que todo mundo tem que sair do filme falando: nós somos grandes amigos, que lindo, todo mundo se amou. Eu acho ótimo que saia desse jeito, porque a gente tá num mundo tão bélico, mas eu acho que é sobretudo que a gente saia de um processo conduzido pela direção, que as pessoas saiam desse processo dizendo: eu participei de algo, da criação de algo em conjunto. Eu acho que isso, por exemplo, muito teatro tem a nos ensinar, sabe? E mais do que quase uma técnica teatral, uma técnica de atuação, muito da criação teatral, sobretudo se a gente pensa em criações coletivas de teatro, são essas criações onde a gente de fato está em embate para a criação de algo comum. E ali você briga, ali você chora, ali você se desentende, mas está todo mundo sentindo que está falando assim: cara, eu tô aqui criando essa questão junto, eu tô sabendo qual é o meu limite, eu tô sendo respeitado pelos meus colegas. No cinema, isso se concentra no diretor. E acho que é por isso que é ele ou ela o responsável por pautar o início dessa relação. Porque ela vai estar impressa, ela vai estar na câmera e ela pode estar até na história do filme. Sim. Você falou dessa questão de estar em coletividade, mas você tem alguma técnica em específico para que seja fundamental para a criação de uma cena, uma técnica para os atores? Olha, eu tenho me interessado cada vez mais por metodologias de direção. Primeiro, antes de mais nada, eu fico me perguntando assim: qual é o nosso modo de criar hoje, em 2025, no Brasil? A gente pode beber muito da tradição teatral da Europa, das coisas dos Estados Unidos, que faz cinema aí industrialmente há 100 anos, mas eu sempre sinto que a gente precisa tropicalizar essas coisas, a gente precisa pegar e fazer uma antropofagia com tudo e vomitar. Então eu tento pegar o que é de cada técnica que me interessa e colocar nos processos, sempre pautado por cada processo. Cada filme é um filme, cada filme, material vai exigir um processo diferente, e eu acho que esse é o grande barato. É a gente se deparar com um material, seja ele um roteiro, uma inquietação de um diretor ou uma diretora, e falar: como que eu resolvo isso aqui? O que eu faço com esse filme? E aí, e o que o filme está pedindo como metodologia?
tem algumas coisas que eu falo que às vezes são básicas. Se a gente tá trabalhando com um roteiro, uma coisa que, um princípio muito básico é a gente ler e compreender o que aqueles personagens estão fazendo. Eu acho que esse é o primeiro passo básico da gente compreender o que é aquele universo, como aquelas pessoas estão, né, na maioria das vezes personagens que se assemelham a pessoas estão reagindo. Então esse é um princípio básico. O segundo é a gente entender que o cinema é muito concreto nesse sentido, sobretudo o cinema realista. Então tudo que acontece no filme a gente vê. Então os atores precisam estar muito à vontade com todos os materiais que eles tocam em cena, se eles vão beber uma caneca d'água, que eles possam beber essa caneca d'água, que não seja uma caneca imaginária, que a gente tente colocar para os atores e para as atrizes todos os elementos de cenário, de figurino mais próximos daquilo que eles vão ter no dia da cena, mas não exatamente aquilo, porque é sempre bom deixar um espaço para o imponderável, mas que eles tenham onde se apoiar concretamente numa cena. Então, olha lá, coisa básica, saber um texto, colocar a cena à disposição dos atores. E o terceiro que eu gosto muito é pensar que a cena não é de um ator ou de uma atriz, mas é de todo mundo. E aí, nesse sentido, não sei se é do Brecht ou do Boal, mas são as técnicas de um teatro do que chama de teatro épico, não sei se vocês conhecem, mas são técnicas de, por exemplo, a gente ficar rodando os personagens entre todos os atores daquela cena. Então, se você faz a protagonista e ele faz um que tem uma fala, em algum momento ele passa pela protagonista, independentemente do gênero da personagem ou não, mas todo mundo passa por aquela função dentro da cena. De modo que todo mundo cria junto, e aí você criou uma coisa, ele rouba e depois ele cria, você rouba de volta, e aquele personagem final que sai na cena não é fruto da minha grande ideia como ator, da minha genialidade, Sim. mas do processo daquele coletivo. Como é que a gente criou, errou e chegou a um resultado final juntos? E sem medo de roubar. Acho que tem uma coisa que essa ideia, né, talvez do ator gênio, o ator que cria e tal. Não, eu vi o outro fazendo, eu roubei dele. E aí eu roubei dele, ele roubou de mim. Porque o que importa no final é que a cena fique boa. E que todo mundo sinta que tá de fato sendo criativo naquela cena. Isso pra mim eu acho que é uma metodologia importante de trabalho. É adentrar a alma ao personagem, né? Tornar ele cada vez mais tangível, assim, né? Você compreender mais. Porque no fim, igual você falou, a ideia de roubar, né? Não é roubar, você tá no fim agregando mais pra que aquele personagem tenha a afeição de cada um que passou por ele, né? E ele vai ganhando mais vida, ele ganha mais personalidade, né? E às vezes um colega faz uma coisa com aquele personagem, ou dentro daquela cena, que eu nunca imaginei, que eu nunca passou por mim. Como é que a gente faz? Como é que a gente copia o outro? Como é que a gente se apropria do que o outro tá fazendo e faz igual, mas do meu jeito? Eu acho que esse é um grande barato da gente criar junto e dividir essa criação. E eu sinto que isso de alguma forma, sobretudo se você tem, por exemplo, no roteiro uma cena onde tá quase todo mundo do elenco, você tem uma cena que tem uma mesa e todo mundo tá ali, você consegue criar uma unidade do seu grupo, você consegue criar uma cumplicidade, você consegue criar uma relação de criação conjunta. E pra mim eu acho que é algo muito importante da gente ter no nosso processo de criação. Legal. Ainda agora, também dentro desse processo de criação, pros personagens, pros atores que estão fazendo, igual você falou que roda todo mundo, né, o personagem. Eu não sabia disso, porque eu nunca fiz teatro, mas eu não sabia disso, achei muito interessante também, justamente por causa disso, de trazer todo mundo pro mesmo personagem, trazer personalidade pro personagem. E pra quem tá começando nessa carreira de direção de ator, por exemplo, você tem alguma dica pra quem tá começando? Vá ao teatro. Eu falo isso para todo curso de direção de atores, eu falo que é importantíssimo a gente ir ao teatro, ver o teatro da nossa região, da nossa cidade. Às vezes não tem cidades que tem menos, às vezes tem cidades que tem mais, mas a gente tenta ver o teatro que é feito, porque a gente precisa saber duas coisas. Primeiro, quem são os atores com quem a gente vai trabalhar. É ótimo que a gente veja cinema japonês, cinema estadunidense, mas as chances da gente trabalhar com os atores da nossa cidade são maiores do que a gente trabalhar com os atores de Hollywood. Podemos fazer isso, sem dúvida, encorajo. Mas, em primeiro lugar, talvez venham esses que estão na nossa cidade. Então, eu preciso entender quem são os atores, saber quem eles são, o que eles fazem, como eles criam, e quais são as estéticas que estão sendo criadas, tanto no meu país, quais são as coisas que são bons teatros, quais as coisas que são ruins, as coisas que eu concordo, que eu não concordo. Porque aí quando eu encontro um ator ou uma atriz, eu já vi ele no teatro, eu já vi ela no teatro, eu já sei o que ela fez, eu sei o que ela tem de surpreendente, o que ela pode me surpreender. Então eu sinto isso assim, tá com contato humano. E não necessariamente, por exemplo, fazer um curso de teatro.
Pode ser, aconselho, é divertido, é uma super abertura e um super lugar, mas é saber olhar. E aí por isso que eu falo, vão ao teatro, tem que ir. Eu começo meus cursos sempre perguntando, quem aqui, sei lá, estamos no mês 7, quem aqui já assistiu 14 peças de teatro? Quem já assistiu 7? Quem assistiu 6? E aí vai diminuindo. Se a gente quer dirigir atores, a gente precisa saber olhar para eles. Mesmo que seja para depois dizer assim, não, eu quero trabalhar com outro tipo de ator, com um que não faz teatro. Eu quero trabalhar com a minha família, eu quero trabalhar com atores não profissionais, eu quero trabalhar com animação. Mas se eu tenho interesse mínimo em dirigir atores, eu preciso olhar essas pessoas. Sim. E saber concordar e discordar delas, no que elas estão fazendo. Não se elas são pessoas legais ou não, mas no que elas produzem como poética e como estética. No profissional. No artístico, na criação. Como que elas criam? Se eu não sei, eu vou ficar pegando um monte de manual, ou um monte de nome russo, europeu, que eu não faço ideia que são, brasileiros às vezes, que bom. Mas que eu não vou saber muito o que fazer. O ser humano não é que nem uma câmera, né? Eu aperto aqui, leio o manual, aperto 3 botões e ele sai ligando se está vermelho, está gravando ou não. Então é saber olhar. E o teatro é o lugar de olhar as pessoas. Então eu falo, vejam o teatro e vejam o cinema da região de vocês, porque às vezes você vê o curta de outro e chama um ator que está ali, chama uma atriz que está ali. Eu acho que esse é o básico de querer dirigir atores. Aí depois tem todo um universo. Vamos falar um pouco sobre a questão do professor. Você passou por várias instituições, como o Senac, a Unicamp e até as oficinas do MIS. Mas você sente que tem alguma lacuna, alguma coisa que está faltando nesses cursos? Eu acho que cada experiência, ou cada instituição, ou cada proposta, para você pensar, a proposta do MIS São Paulo é uma proposta bem interessante de levar oficinas e entender uma demanda local. Então, às vezes, a gente ia numa cidade muito pequena que tinha um grupo de cinema amador. Sim. E a gente ia conversar com essas pessoas, ou às vezes a gente ia dar uma oficina para crianças, ou a gente ia dar uma oficina para espectadores. Então, eu acho que já que é muito diferente do ensino, por exemplo, dentro da universidade privada, da universidade pública, quais são as demandas, qual é o tempo, quais são as diretrizes de cada instituição. Sim. Um ensino técnico é diferente. Então, acho que cada um deles vai ter suas lacunas que são da própria estrutura do ensino, daquela proposta. Por exemplo, uma oficina se propõe ser muito diferente do ensino técnico e assim Sim. vai. Mas também tem que ter os seus pontos positivos, né? Você consegue, por exemplo, numa oficina, criar um público que vai gostar de ver filmes, ou que vai entender um pouco melhor como assistir um filme. Ou já no ensino superior você vai criar pessoas que vão ter um pensamento crítico daquele seu fazer. No ensino técnico, às vezes você prepara alguém para pegar o seu registro e ir trabalhar, entrar no mercado. Então são ensinos diferentes, que às vezes se complementam, que às vezes se afastam. E eu acho, enfim, com experiência pessoal, uma coisa muito legal de estar sempre andando por esses caminhos. Agora eu estou vendo que eu estou fazendo meu doutorado. Então, por causa do regime do doutorado, é bem restrito tudo que eu faço. Mas depois eu quero voltar a dar mais oficinas curtas, a fazer pequenas coisas, a continuar, porque eu acho que uma coisa vai... Enquanto o ensino, por exemplo, superior coloca a gente num campo de discussão muito mais aprofundado, as oficinas nos trazem para o chão, para a terra, para falar assim, olha, é para essas pessoas que a gente está produzindo conhecimento, e como que a gente conversa com elas. Sim. Então acho que essa é o grande barato de estar em várias pontas. Enquanto eu estiver dando conta, eu vou continuar. Agora, uma pergunta mais bem profissional, assim, no quesito de professor, de educador, né? Pra você, qual a maior diferença entre ensinar interpretação e ensinar direção de atores? E como talvez uma agregue a outra? Olha, eu acho que as duas... até uns anos atrás eu pensava as duas coisas sempre em conjunto. Então eu dava muitas aulas das duas coisas. Direção e interpretação. E aí eu percebi que essas coisas talvez sejam melhor serem pensadas de maneiras diferentes. Tem algo em comum que eu coloco nas duas, que a gente sempre se perguntar o que a gente está fazendo ali. Por que a gente saiu de casa, por que a gente foi resolver estudar isso e por que isso nos tira o sono.
Eu sempre fico muito curioso pra saber por que a gente não tá dormindo, que a gente quer dirigir um ator por quê, que a gente quer ser uma atriz que quer atuar por quê. Então esse é um princípio básico, a gente se provocar e tentar saber, no mundo caótico, tá? Por que a gente tá indo estudar esse negócio? Pode ser que a gente não encontre a resposta, mas a gente tem que se perguntar. Então essa é a primeira provocação. E a segunda, agora pensando numa questão mais pragmática, é que como é que a gente ensina a direção de atores a ver um ser humano? Então, e não um ser humano no sentido da psicanálise, eu vejo você e agora eu sei de todos os seus medos, de todos os seus traumas, mas como é que eu vejo como um ser humano pensa em cena? Por isso que eu recomendo, por exemplo, das pessoas fazerem teatro, porque ali são pessoas pensando em cena. Como é que um palhaço resolve uma cena? E como é que você trabalha, por exemplo, com um ator que é um palhaço? Qual é o conhecimento que ele tem? Como é que eu sei? E eu olho isso e falo, olha, aquela pessoa resolveu a cena desse jeito. E de que tradição de cena isso se resolve? Né? Às vezes a gente vê uma sketch que a gente acha muito original, mas na verdade ele só está repetindo algo que é de uma tradição do teatro popular, do humor, que assim, Chaves, Didi, Chaplin já fizeram. Então é muito... eu acho que é um pouco saber um pouco esse olhar, e a questão da atuação é saber pro cinema, é saber compreender o cinema. Porque atuar os atores já sabem. Agora, a gente como ator, né, sabe cinema? Porque eu acho que começar a entender como o dispositivo câmera afeta, saber ver cinema, e aí eu falo para os atores, assistam os diretores da sua cidade, assistam os curtas da sua cidade, assistam o cinema do seu país, isso eu falo para os dois, mas assim, para os atores poderem entender como é que eles se colocam naquele processo, e entenderem que no cinema, o ator muitas vezes, o que é uma coisa boa em muitos aspectos, o ator muitas vezes constrói a sua atuação junto com outros elementos, música, figurino. Então, pro ator que no teatro às vezes está acostumado a ele carregar aquela cena do começo ao fim por 1, 2, 4 horas, no cinema ele consegue se dedicar a outras coisas, a coisas que são mais de uma ordem da construção gestual, da fala, da pausa, da distância do dispositivo, da câmera. Então é saber um pouco isso, saber essa linguagem que é o cinema. Então eu acho que é um pouco isso. É saber um pouco a linguagem do outro, talvez seja esse o resumo. Vai estudar o meio onde você está se metendo. Porque aí, por exemplo, um ator, ou para uma atriz que queira saber atuar para cinema, as técnicas são tão variadas quanto no teatro. Mas quando a gente faz um curso de teatro, a gente aprende a saber olhar ou saber operar dentro da lógica teatral. Sim. E aí no cinema a gente tem que saber operar dentro da lógica cinematográfica, que é variada ainda por cima. Então acho que é um pouco por aí o caminho. Entendi. Sim. E tem muita gente que acha, né, que a atuação de teatro e cinema são a mesma coisa. Não. E é engraçado porque só de pensar um pouco você já pensa, o teatro a pessoa tá tendo que atuar, a pessoa que tá assistindo na primeira fileira tem que ter a mesma reação da pessoa que tá assistindo na última, sabe? Então você tá atuando pra um público que tá ali presente, tá numa distância diferente, e no cinema você atua pra um cão que tá assistindo na tela do celular ali pertinho. E eu acho legal essa diferença de interpretação, né, de um ator de cinema e um ator de teatro. Sim. É uma diferença de meio, né? Completamente diferente. E dentro de cada meio, teatro, cinema, vida, que a gente atua também na vida o tempo todo, tem as suas diversas especificidades. Né? A gente não atua num filme da Lucrécia Martel como a gente não atua num filme da Naomi Kawase, como a gente não atua num filme do Adirley Queiroz, do Lincoln Pericles, e assim vai. Então, eu acho, assim como a gente não atua numa peça da Oficina, do mesmo jeito que a gente atua na mesma peça do Arena, do mesmo jeito da peça do teatro de grupo, que são vários, de rua. Então, eu acho isso. Aliás, eu aproveitei estar falando de diferença de atuação. No Sesc Santos, no mês de julho, está rolando a mostra A Cena e a Vida, no qual está se discutindo justamente isso. As diferenças dentro do cinema das possibilidades de atuação. Um pequeno recorte, mas que é muito grande, já. Né, de algo que é enorme. É importante pra galera que quer saber. Fala datas, horários, verdade. dias, olhando pra câmera. Olhando pra câmera. Mostra A Cena e a Vida, atuação no cinema brasileiro contemporâneo.
meses de junho e julho de 2025, quartas-feiras, 19h, Sesc Santos, gratuito. Falei tudo. Acho que sim. São vários filmes lá que vão abordar diferentes formas de se pensar o ator. Como ator, como é que as atrizes atuam. Então vai ter, e sempre com um bate-papo depois, que é uma produção legal. do Sesc Santos e do Cineclube Casa 3. Bate-papo com os próprios atores, os produtores do filme. Não. Geralmente é com a equipe do Cineclube Tá. e que vai debater um pouco sobre o filme com as pessoas presentes. Legal. Certo. Bem, vamos falar um pouco rapidinho sobre o Cineclube Casa 3. Vamos. Você tem um foco de cinema nacional. Exato. Qual que foi o pontapé pra começar isso e o seu público, o alvo que você quer atingir? Tá. Então, bem rapidinho, o Cineclube teve uma sessão piloto em 2019 e foi um convite do Marcelo e do Cadu, que eles têm o Espaço Casa 3 lá no Guarujá, que é uma escola e espaço cultural, escola de teatro, dança e várias artes. E eles me convidaram para fazer um cineclube lá e eu falei assim, cara, eu acho que legal, vamos fazer. Eu falei assim, mas acho que teria que ser cinema brasileiro, porque eu já estava nessa época estudando cinema brasileiro, já só fazia cada vez mais sentido a gente ter espaços para o cinema brasileiro. E aí logo depois eu entrei no doutorado para estudar atuação no cinema brasileiro. Então eu fui meio juntando esses cacos, assim. Tanto é que depois eu fiz pelo doutorado, né, pela minha bolsa de doutorado, eu fiz um estágio na França. E lá eu montei um cineclube de filmes brasileiros também. Legal. Então, e pra mim, surgiu nesse lugar de querer criar um espaço de cinema no Guarujá, onde a gente tem salas de cinema, mas que estão mais ligadas a um circuito comercial. E um espaço que fosse gratuito, sempre será, que pudesse reunir as pessoas num sábado à noite. A gente sempre serve um vinhozinho lá, o pessoal ajuda, cada um leva um negócio, leva um vinho, estão convidados para o próximo dia olha. 12 de julho. A gente vai exibir Baby, do Marcelo Caetano. E depois, vem. Aí a gente depois toma um vinhozinho, come um negocinho, conversa sobre o filme, vira um programa de sábado à noite, onde a gente troca impressões sobre filmes. E era importante ser filmes brasileiros pra gente ouvir as pessoas falando a nossa língua. Ver pessoas que se assemelham com a gente, ver pessoas que falam às vezes um sotaque parecido, às vezes um sotaque totalmente diferente. A gente se vê e a gente se identificar com aquelas questões. Não que a gente não possa se identificar com as questões do cinema coreano, do cinema sul-africano, do cinema estadunidense, mas que sejam filmes de pessoas que a gente fala assim, cara, esse diretor, ele mora ali, sabe? Sim. Assim, eu consigo mandar uma mensagem pra ele em português, eu consigo escrever pra ela em português e ela vai entender. E ele vai me responder. Exatamente. Até porque brasileiro gosta de ver filme brasileiro. Vem muitos... que eu gosto muito de cinema brasileiro. E vem muitos dados que realmente o brasileiro, em vários filmes de comédia, há uma grande quantidade de brasileiros assistindo mais filmes brasileiros do que outros filmes de estadunidenses e etc. Tipo, de verdade, tem muitos dados falando... Que legal. Então, acho que Bem-vindo a Kiramobim chegou a ter muitos espectadores no cinema. Não, Paulo Gustavo, por exemplo. Exatamente. Paulo Gustavo, qualquer filme que Paulo Gustavo fazia, lotava salas. Exatamente. Então, eu acho que talvez é isso, a gente tem pouco acesso aos nossos filmes. Sim. E eu acho que era importante trazer o Cineclube, por exemplo, nesse lugar de ser um espaço onde a gente vai se ver, porque o filme de outros países, vamos pensar na indústria americana super pesada, a gente vê em qualquer lugar. Sim. Como é que a gente vê os filmes feitos no nosso país e que a gente não precisa ler a legenda, e que a gente consegue olhar para pessoas que eventualmente se pareçam com a gente, com os nossos familiares, com os nossos amigos, Sim. Que estão sujeitos os mesmos Perrengues que a gente. Exato. Ou até mesmo ver a realidade de outras questões que estão acontecendo no Brasil. Exato. Total, sim. Bem, Infelizmente, nosso tempo um dia até aqui. O senhor não só nos disponibiliza esse tempinho. mas eu adoraria conversar muito mais sobre o cinema brasileiro. A gente marca uma próxima. Por Só favor. pra falar de cinema brasileiro. Sessão especial. Best filmes brasileiros do século XXI. Fazer um top 10 filmes brasileiros pra todos os tempos. Mas enfim, nós ficamos por aqui com a nossa entrevista. A gente agradece de novo por você ter participado, por a gente ter trocado essa ideia de cinema, atuação, teatro. Foi realmente muito interessante. Muito bom aprender sobre isso, né? As pessoas precisam aprender mais sobre teatro, porque eu particularmente já fiz
como jornalista, já fiz matérias sobre teatro e já conheci muitas pessoas que fazem teatro. E teatro é, assim, um mundo que quando você entra, abre assim, explode, sabe? É o Big Bang no cérebro. Acho muito bonito. Que legal. Espero que as pessoas busquem fazer teatro. Façam teatro, gente. Aqui em Santos tem várias escolas de teatro. Tem a de Guarujá. E... Enfim, busquem fazer teatro. Realmente é edificador, assim, tanto como pessoa quanto profissional. E assistam teatro. Tem peça teatro quase todo fim de semana. Os preços, em geral, são acessíveis ou até gratuitos. Tem festivais nessa cidade. A gente tem o privilégio de estar numa região e numa cidade como Santos que concentra muita programação cultural bem ativa. Então assistam teatro, assistam dança, assistam espetáculos com gente se mexendo lá na sua frente. Bem, vamos falar agora um pouco sobre os filmes que estão nessa semana. F1, o filme. Em F1, um piloto veterano de Fórmula 1 volta da aposentadoria para ser o mentor de seu jovem colega de equipe. No filme produzido pelo heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton, depois de abandonar as pistas, o lendário piloto Sonny Hayes é convencido a voltar a correr para apoiar Joshua Pearce, o jovem novato da escuderia fictícia Apex GP. Disposto a todos os riscos, Sonny monta uma estratégia para fazer a equipe se tornar vitoriosa. Para isso, ele precisará do apoio da comissão técnica e de pessoas influentes do esporte, mostrando que a corrida vai muito além das curvas do autódromo. Megan 2.0. 2 anos após Megan sair do controle, sua criadora Gemma tornou-se defensora da regulamentação da IA, sem que ela saiba. A tecnologia de Megan foi roubada e utilizada para criar uma arma militar conhecida como Amélia, a espinha assassina definitiva. Com o futuro da humanidade em jogo, Gemma percebe que sua única opção é ressuscitar Megan e aprimorá-la, tornando-a mais rápida, mais forte e ainda mais letal. E esse foi o Cine Hora da semana, espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente em todas as nossas redes sociais. E é isso. E a gente fica por aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau.